Saudações a todos, mais uma vez estamos reunidos aqui para o nosso estudo da doutrina espírita. Vamos então agradecendo a Deus, agradecendo aos bons amigos espirituais que nos acompanham e que nós possamos fazer boas reflexões acerca do estudo que nós vamos fazer hoje, que é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 2, Deus, e nós estamos no penúltimo tema desse capítulo, que é a providência. Então, vamos iniciar a nossa leitura e as nossas reflexões. Capítulo 2, Deus, e o tema é a providência. A providência é a solicitude de Deus por todas as suas criaturas. Deus está em toda parte. Ele tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. E nisto que consiste a ação providencial. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode imiscuir-se nos detalhes mais ínfimos, preocupar-se com os mínimos atos e pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que colocam os incrédulos, de onde conclui que, admitindo-se a existência de Deus, sua ação deve estender-se apenas às leis gerais do universo. Que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura encontra-se submetida em sua esfera de atividade, sem que haja necessidade do concurso incessante da providência. É uma coisa que a gente muitas vezes se pergunta, né? Como é que Deus está, né, em toda parte, tudo vê? Em seu estado atual de inferioridade, os homens podem apenas, com dificuldade, compreender o Deus infinito, porque estão eles próprios restritos e limitados, e é por isso que eles o imaginam restrito e limitado como eles próprios. Representam-no como um ser circunscrito e fazem dele uma imagem à semelhança de si mesmo. Nossos quadros, que o pintam com traços humanos, muito contribuem para reforçar esse erro nos espíritos das massas, que nele adoram mais a forma do que o pensamento, sendo para a maioria um soberano poderoso, assentado sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e porque suas percepções são limitadas, não compreendem que Deus possa dignar-se a intervir diretamente nas pequenas coisas. Esse é um Deus que nós construímos, né? Ainda na nossa ignorância. A gente julga Deus pelo que nós somos. Então, nós emprestamos a nossa imagem e semelhança a Deus, não o contrário, né? Colocamos Deus num trono e colocamos ele bem longe da gente. Uma coisa quase que inacessível. E o que ajuda a perpetuar essa imagem, Kardec escreve aqui: nossos quadros, que o pintam com traços humanos, muito contribuem para reforçar esse erro no espírito das massas. Adoram mais a forma do que o pensamento. Na impotência em que o homem se encontra para compreender a própria essência da divindade, ele pode dela fazer apenas uma ideia aproximativa,
com o auxílio de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, ao menos, demonstrar-lhe a possibilidade daquilo que, num primeiro momento, parece impossível. Suponhamos um fluido sutil o bastante para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se em contato com cada molécula da matéria, produzirá sobre o corpo uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. É isso que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Então, aqui Kardec se utiliza, né, do fluido para fazer uma analogia. A outra coisa que eu queria comentar aqui, né? Lembra que o conceito de célula, ao tempo de Kardec, ainda não estava desenvolvido. Então, por isso que ele se utiliza muito do termo molécula, né? Tudo bem? Vamos lá, devagarinho. Não sendo esse fluido inteligente, age mecanicamente apenas por forças materiais. Mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensíveis, este não mais agirá cegamente, mas com discernimento, vontade e liberdade. Ele verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual nos podem dar uma ideia disso. Ele não é inteligente por si mesmo, pois é matéria, mas é um veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É em consequência da sutileza desse fluido que os espíritos a tudo penetram, que examinam nossos pensamentos mais íntimos, que veem e agem à distância. E graças a esse fluido que atingiu certo grau de depuração, que os espíritos superiores devem o dom da ambiguidade. Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possam aí manifestar simultaneamente sua presença. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e depuração do espírito. E ainda com o auxílio desse fluido, que é o próprio homem, age à distância, pelo poder de sua vontade, sobre certos indivíduos, que modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria, empresta a substâncias inativas determinadas propriedades, repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. Então, ele está falando sobre esse fluido, e ele fala que o fluido não é inteligente, mas que o espírito ele utiliza esse fluido como meio do seu pensamento. Então, a gente vai lembrar aqui da teoria desenvolvida no século XVII, 17 para 18, por Mesmer, porque o Mesmer, para explicar a ação da vontade através do magnetismo, ele pensou no que ele denominou de fluido cósmico, que esse fluido permeava tudo, e aqui a gente está falando, né, exatamente de um fluido que permeia tudo e que o nosso pensamento é um veículo. Essa era a ideia de Mesmer, né, que a nossa, no caso do magnetismo animal, a nossa vontade agia em sintonia com a da outra pessoa, e aí dava-se as curas. E é aqui, né, o Kardec vai colocar exatamente esses pontos. Como é que o espírito, né, ele vai atuar, né, através do fluido, como é que ele pode utilizar essa extensão, a extensão da faculdade. Ó. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e depuração do espírito.
Então, aqui também é relativo ao estado evolutivo de cada espírito. E ainda com o auxílio desse fluido que o próprio homem age à distância, pelo poder da sua vontade sobre certos indivíduos. Então, ele age pelo poder da vontade sobre certos indivíduos, que modifica dentro de certos limites das propriedades da matéria, empresta substâncias inativas determinadas propriedades. É o caso da água, né? A magnetização da água. Repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. 23. Mas os espíritos, por mais elevados que sejam, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não saberiam, por esse aspecto, aproximar-se de Deus. Todavia, eles podem nos servir como ponto de comparação. O que o espírito não pode realizar senão no limite restrito, Deus, que é infinito, realiza em proporções indefinidas. Outra diferença é que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias, enquanto que a de Deus é permanente. O pensamento do espírito abarca apenas um tempo e um espaço circunscrito, enquanto que o pensamento de Deus abarca o universo e a eternidade. Resumindo, entre os espíritos e Deus há a distância que separa o finito do infinito. Ele está a nos dizer aqui, né, que ele está fazendo uma comparação com os espíritos, mas nós, como espíritos, ainda somos muito limitados. Por mais que a gente já tenha um desenvolvimento num grau mais elevado, ainda assim, por quê? Porque Deus é o infinito, né? E nós somos finitos, nós somos relativos, e Deus é absoluto. Então, por mais que a gente que nós consigamos abarcar um tempo e um espaço, esse espaço e tempo é limitado. E aqui a gente entra na questão dos atributos de Deus, não é verdade? O fluido perispiritual não é um pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Porque quando a gente leu lá, um pouquinho lá atrás, ele fala, né, o fluido ele não é inteligente, ele é um veículo da inteligência, da vontade, do pensamento dos espíritos e de Deus, né? Então, o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, está, de algum modo, dele impregnado, e na impossibilidade em que nos encontramos de isolar o pensamento. Parece-nos que ele e o fluido se confundem, do mesmo modo que o som parece confundir-se com o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Do mesmo modo que dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se tornaria inteligente. 25. Que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer, que ele atua diretamente ou por intermédio de um fluido. Para facilitar nossa compreensão, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. Toda a natureza está imersa no fluido divino, né? Aqui tem um grifo de Kardec, né? Toda a natureza está imersa no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, se assim pudermos nos expressar, possuiria o pensamento, ou seja, os atributos essenciais da divindade.
E, estando esse fluido por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um único ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Desse modo, estamos constantemente em presença da divindade e não há uma única de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar, a seu olhar. Nosso pensamento encontra-se em contato constante com seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nos mais profundos refolhos de nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. A fim de estender sua solicitude sobre todas as suas criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar do alto da imensidão. Para serem ouvidas por ele, nossas preces não precisam transpor o espaço, nem serem ouvidas por ele, perdão, nem serem ditas com voz retumbante, pois estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, é aquela coisa, né? Nós estamos imerso em Deus, né? Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal é, evidentemente, apenas uma comparação, porém adequada para dar uma ideia mais justa de Deus que os quadros que o representam sob uma figura humana. Essa comparação só tem por objetivo fazer compreender a possibilidade de Deus estar em toda parte e se ocupar de tudo. Então, essa observação também é importante, né? Para a gente não tomar uma coisa pela outra, né? Porque ele acabou de falar que o fluido não é inteligente, né? Mas aqui ele está servindo, né, de uma metáfora aqui para que fique mais fácil o nosso entendimento. Então, o que que a gente pode pensar, pelo menos até aqui, né? É que nós estamos mergulhados, né, em Deus. E ele sente todas as suas criaturas. Ele, aquela história, ele não precisa estar ao nosso lado. Por quê? Porque nós estamos imersos nele. A gente é que não se percebe. A gente é tão pequeno que a gente não percebe que estamos dentro, né, é, é, de Deus, digamos assim, literalmente falando, né? 27. Temos incessantemente sob nossos olhos um exemplo que pode nos dar uma ideia da maneira como a ação de Deus pode ser exercida sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, por consequência, como as impressões mais sutis de nossa alma chegam a ele. Tal exemplo foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre esse assunto. E olha, esse exemplo aqui é muito bom, né? Acredito que a gente vai conseguir entender bem com essa didática que o Kardec traz. Aliás, é uma instrução dada por um espírito, né? Sobre esse assunto. Um dos atributos da divindade é ser infinito. A gente vai lembrar dos atributos de Deus que nós estudamos, né? Ele é eterno, que ele é imutável, que ele é onisciente, onipresente e por aí vai, né? Então, Deus é infinito. Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber algo maior do que ele. E então, esse algo seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte. Pois se ele não estivesse em toda parte, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Então, se existe um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito.
e não se pode conceber extensão que ele não ocupe. Ele se encontra, consequentemente, em contato com todas as suas criações. Ele as envolve e elas estão nele. E, portanto, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para que possam compreender da maneira mais concreta possível de que modo essa comunicação se estabelece universal e constantemente, examinemos o que se passa no homem, entre seu espírito e seu corpo. E aqui vem essa bela analogia que ele vai fazer. E, aliás, quem de nós nunca pensou nessa comparação, não é verdade? A gente já fez alusão a, a nós estarmos como um Deus para todas as nossas células. Mas vamos continuar seguindo o raciocínio que o Espírito trouxe. O homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o Espírito, e cujo princípio dirigido é o corpo. Então, é o Espírito dirigindo o corpo. Né? O Espírito é o diretor, o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o Espírito seria Deus. Compreendam que há aqui apenas uma questão de analogia e não de identidade. Já avisando aqui, né, para a gente não fazer confusão. Então, ele está fazendo, né, de conta que o Espírito seria Deus. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidade materiais, se assim podemos dizer, localizadas em um local especial do corpo. Se bem que o número dessas partes constitutivas, tão variadas e tão diferentes em sua natureza, seja considerável, ninguém duvida que o corpo não possa produzir movimento, nem que uma impressão qualquer possa acontecer em um local particular, sem que o espírito disso tenha consciência. Há sensações diversas em vários locais simultaneamente, o espírito sente-as todas, distingue-as, analisa-as, determina a causa de cada uma delas e seu lugar de ação. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação e Deus. Deus está em toda parte na natureza, do mesmo modo que o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em constante relação com Deus, assim como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, portanto, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma maneira em um e outro caso. O membro se movimenta, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito percebe cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se movem, pensam, agem de maneira diversa e Deus sabe de tudo o que se passa e destina a cada um o que lhe seja particular. Pode-se deduzir igualmente a solidariedade entre a matéria e a inteligência, entre todos os seres do mundo entre si, entre todos os mundos, e aqui existe entre as criaturas e o Criador. O espírito assina como Kineman da sociedade. Essa comunicação foi dada na Sociedade de Paris em 1867. O que vocês acharam dessa analogia? Faz sentido? Ficou claro essa analogia que ele fez? Alguém quer comentar alguma coisa?
Você sabe, eu lembro quando eu era bem pequenininho mesmo. Eu acho que eu tinha menos de 6 anos, é certeza. Eu lembro que eu estava com meu irmão mais velho. A gente estava na praia. Tem coisas que marcam a gente, né? A gente não lembra o que a gente comeu ontem, né? Mas tem coisas que a gente lembra que quando a gente era bem pequenininho. Eu lembro que a gente estava na praia, e a minha mãe tinha ido, eu acho que foi pegar lanche lá no hotel, alguma coisa, e ficou eu e meu irmão na beira da praia. E meu irmão sempre tinha umas ideias malucas, né? E ele falou assim, na família me chamam de Serginho, né? Mário Sérgio, Serginho. Aí ele fala, Serginho, olha para o mar. Ele disse, imagina que a gente está dentro de um gigante e a gente é a célula desse gigante. E ele começou a falar essas coisas. Ah, é lógico que eu não lembro direito. Ficou na minha cabeça a ideia, né? Mas o que que ele estava falando para mim? Ele estava fazendo uma comparação que é como se a gente estivesse dentro de um grande gigante e aquele mar fosse uma parte do gigante que a gente estava dentro, e que a gente era as células. Aí outra coisa que eu lembro que ele falou, e quando o corpo adoece, não, e quando tem essas guerras, é porque o corpo do gigante está doente. Em alguma parte dele está doente. Agora, fazendo essa analogia aqui, quando o Kardec traz esse relato desse espírito, faz muito sentido o que o meu irmão falou, né? Não é? Que O que idade ele que é, tinha? não é? Oi? Que idade ele tinha? Ah, ele devia ter uns 14, porque se eu Nossa, tinha só, olha 5, só se eu a tinha visão 5, dele. se eu tinha Uhum. 5, eu tinha o quê? Né? 12, 13, por aí. Ele é 7, 8 anos mais velho que eu. Quando a gente faz estudo sobre essa parte, né, de doença, principalmente quando a gente está trabalhando com magnetismo, a gente utiliza muito esse tipo de pensamento, porque a gente parte do princípio que o corpo é um vaso. O corpo é um vaso. Então, você tem o espírito, né, o perispírito e o corpo. Então, toda vez que você adoece, a doença não apareceu no corpo físico. A doença apareceu, No espírito. primeiro, no emocional, porque pode ser uma doença puramente emocional. Depois Isso é fruto você do vai. espírito. Oi? A emoção é Não, fruto do então, mas aí espírito. depois você vai para o espírito. Né? Então, porque você tem as doenças de fundo emocional, né? E tanto é que quando você conversa com a pessoa e detecta em que momento começou a acontecer aquilo ali, se você trabalhar psicologicamente com as emoções dela, ela melhora. As nossas emoções, elas afetam toda a estrutura do nosso corpo. O que que nós somos para as nossas células? Deus. Você é um Uhum. Cristo para as suas células. Então, É isso aí. quando a gente emite um- agora vai ficar bem claro, né? Quando a gente emite as nossas emoções, o que que são as nossas emoções? São as nossas vibrações. A gente está criando um campo, para usar um termo da física. A gente está criando um campo. Kardec ele fala sobre o fluido perispiritual, que não é inteligente. Mas as tuas emoções imprimem uma inteligência. E aquilo vai afetar. A inteligência que eu falo é a tua emoção. E aquilo afeta todas as tuas células. Então, se você é um Cristo para as tuas células, só que ao contrário de Deus, Deus não maltrata as células dele, né? Mas a gente maltrata as nossas células com os nossos pensamentos. A raiva, a inveja, né? Mas a gente ainda está no processo aí. Então, o espírito, na verdade, ele já está ele já tá fazendo esse aprendizado, né? De comandar todos esses trilhões de células, que são seres vivos.
venha ter noção de quem foi Queeneman. Eu tenho ele aqui, não sei se tu quer que eu leia. Está Quero pesquisando aí? sim, quero sim. Quer? Pode falar. Uhum. Está na Revista Espírita de 1867, Necrologia do Senhor Queeneman, de Sétif. Ok. Venho comunicar-vos a morte de um fervoroso adepto do Espiritismo, Sr. Queeneman, falecido no sábado santo de 20 de abril de 1867. Foi o primeiro em Sétif que dele se ocupou comigo. Defendeu-o constantemente contra seus detratores, sem se preocupar com os ataques nem com o ridículo. Era ao mesmo tempo um bom magnetizador e, por sua dedicação desinteressada, prestou numerosos serviços a pessoas sofredoras. Estava doente desde novembro, tinha febre de 2 em 2 dias e, quando não a tinha, salivava água constantemente. Comia e digeria Digeria. bem, achava bom tudo quanto tomava, e, não obstante isso, emagrecia a olhos vistos. Homem de complexão muito robusta, seus membros chegaram à dimensão dos de um menino. Extinguia-se lentamente e compreendia muito bem sua posição. Tinha dito que queria morrer no dia em que morrer o Cristo. Conservou toda a lucidez de espírito e conversava, como se não estivesse doente. Morreu quase sem sofrimentos, com a tranquilidade e a resignação de Espírita. um espírita, dizendo à sua mulher que se consolasse, que se encontrariam no mundo dos espíritos. Todavia, embora pouco gostasse de padres, nos últimos momentos pediu o cura, a despeito de com esse ter tido vivas altercações no que respeita ao espiritismo. Far-me-eis um grande favor se o evocardes, caso possível. Não tenho dúvida de que ele sentirá prazer em vir ao vosso apelo. E como era um homem esclarecido e de bom senso, penso que nos poderia dar úteis conselhos. Era sua opinião que o espiritismo cresceria, apesar de todos os entraves que lhe suscitam. Pedir-lhes também a causa de sua doença, que ninguém conhecia. Dumas. Evocando em particular, o senhor Kineman deu a comunicação que segue, e no dia seguinte deu espontaneamente na sociedade, aqui publicando-nos em separado, sob o título de O Magnetismo e o Espiritismo Comparado. Essa é a comunicação, porque daqui é a continuação do texto, né? O médium era o Derlien, e aqui é, né, a comunicação que ele dá. Que nós vamos deixar para um outro momento, né? Essa leitura. Mas já fica aqui indicado também. Inclusive é um tema, né, bem interessante, né? Depois a gente localiza também essa publicação, o magnetismo e o espiritismo comparado. Então aqui a gente leu o texto do Kinneman, falamos um pouquinho sobre ele, dá até para explorar mais numa outra oportunidade, quando a gente estiver na revista. Vamos seguir aqui a temática sobre a providência, no item 28. Compreendemos o efeito, o que já é muito. Do efeito, remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas sua essência íntima nos escapa, como nos escapa igualmente a essência da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Nós os calculamos e, contudo, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Seria, então, mais racional negar o princípio divino pelo fato de não compreender? 29.
Nada impede que se admita, para o princípio de inteligência soberana no centro de ação, um foco principal irradiando sem cessar, inundando o universo com seus eflúvios, como o Sol faz com sua luz. Mas onde estaria esse foco? E isso é o que ninguém pode dizer. E provável que ele não esteja fixado sobre um ponto determinado, assim como acontece com sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço ilimitado. Se simples espíritos possuem o dom da ubiquidade, tal faculdade em Deus deve ser sem limites. Deus preenchendo o universo, poder-se ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar e que ele se forma em todos os pontos onde a soberana vontade julga que deva produzir, o que nos permitiria dizer que está em toda parte e em parte alguma. 30. Perante esses problemas insondáveis, nossa razão se deve curvar. Deus existe, disso não poderíamos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. Sua essência, sua solicitude a tudo se estende. Nós o compreendemos. Ele só pode, portanto, desejar nosso bem. E é por isso que devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Para saber mais, aguardemos até que sejamos dignos de compreender. Por isso, né, que às vezes tem gente que fala, né, que se sente abandonado, ou que não acredita que em anjo da guarda, aquelas coisas todas, né? No céu e inferno, se eu não me engano, é no céu e inferno, né? Que Kardec escreve que até ao lado de um verme tem um espírito superior ali, né? Cuidando. Porque Deus cuida de todas as suas criaturas. Quando a gente entrar em visão de Deus, ele vai ampliar isso daí também, né? Ele vai ampliar da mesma forma como ele faz aqui. Só que com outro olhar, né? Deixa eu dar um exemplo que aconteceu a semana, sábado. Meu genro estava levando o Telzinho, meu neto de 6 meses, passeando no carrinho. E ele estava indo numa alameda com árvores grandes. Isso se chama providência divina. Olha só. Ele estava indo, dali um pouco, ele parou o carrinho e disse assim: tá muito calor, vou voltar. Quando ele fez a volta, um galho enorme caiu atrás dele. Isso não é a providência divina? Meu Deus do céu, eu fiquei assim, ó. É isso aí, ó. A gente está imerso nesse fluido divino. E Deus ampara, né, as crianças, né? E a todos nós, quando não é para ser as coisas, né? Incrível. Oi, Mário, bom dia. Bom dia, amigos. Agora sim, porque tava muito precário. Ontem deu essa madrugada, deu uma chuva muito forte, a gente ficou sem internet. Aí eu peguei o celular, o fone que eu peguei, infelizmente, não estava dando conexão, então eu estava ouvindo vocês muito baixinho. E agora sim, mas estou acompanhando o estudo todo mas a internet ainda em casa mesmo não voltou. Mas agora está perfeito para mim. Eu acho assim, né, Mário? Vai dando a dimensão para a gente. Eu acompanhei todo o estudo do Kahneman, inclusive. Eu já tinha lido esse artigo do Kahneman na Revista Espírita, né? E também o do Espiritismo e Magnetismo, é um excelente artigo, né? Então, assim, o que me sempre quando nós começamos a estudar a Gênese, rapidamente falando, né? Que nós estamos aí já acelerando o tempo, mas assim, uma das reflexões que me fez ficar muito interiorizada foi justamente essa de nós estarmos mergulhados, né, em Deus e Deus em nós. Então, assim, rapidamente como eu vejo o
o nosso compromisso, juntando isto com o que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, o nosso papel na criação, a mim, particularmente, o grau de responsabilidade triplica, né, para não dizer mais. Ou seja, o meu raciocínio é o seguinte: se eu faço parte da criação, se eu estou dizendo eu, ser humano, todos nós, temos um papel na criação e devemos e podemos e devemos, que é esse o nosso principal objetivo, contribuir e cada vez mais fomentar essa harmonia universal, todo esse equilíbrio, toda essa lei imanente de harmonia e que existe no universo, além de todas as leis divinas, né? Então eu fico pensando, meu Deus do céu, o quanto nós estávamos há anos, eu pelo menos agora falando de mim, há anos-luz desta visão de responsabilidade, do quanto que nós devemos agir e conduzir a nossa vida condizente e convergente com este papel na criação, porque estamos mergulhados no fluido divino, estamos mergulhados em Deus e Deus em nós, né? É isso, então é muito bonito esse capítulo no sentido de nos dar a verdadeira dimensão do que é a criação divina, a dimensão de Deus, a dimensão do nosso papel, né? E principalmente, finalizando, como resultado, nós não infringimos as leis divinas, porque as leis divinas elas não são derrogáveis, né? Elas existem, mas o que nós fazemos é não contribuir exatamente dentro dessas leis, agindo em conformidade com elas. Então, isso nos faz pensar muito seriamente no nosso papel, e, por extensão, no nosso papel social, e por aí vai. E finalmente, assim, Nilce, que exemplo lindo, né? O anjinho protetor aí dos dois, né? Livrando os dois aí, né? Que coisa, né? Às vezes a gente pensa, mas o que me deu que eu Surpreendente, voltei para... Que coisa, né? O que me deu que eu né? voltei para trás? Né? Foi É o anjo protetor que age, né? É Deus agindo impressionante. através. Né? É Tu impressionante, parar, né? De impressionante. repente tu parar e virar assim, não, tá muito calor. Eu só Pois queria, é. eu só queria lembrar que a último parágrafo do Hahnemann, que é exatamente o que tu falou, Marisa. Pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, Aham. a Isto. solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles e de todos os mundos, enfim, as das criações e do Criador. Foi lindíssima essa conclusão dele. Lindíssimo mesmo. É Exatamente bem isso. isso. E é isso que me deixou muito reflexiva quando eu li isso, e cada vez mais, quanto mais nós estamos estudando a doutrina espírita, é isso que vai estar me deixando, principalmente assim, né? Quando nós vamos pensando no nosso papel, nesse momento da vida em que nós estamos, eu estou, enfim, né? Então, é Uhum, assim, nos prepararmos para a vida futura mesmo, sabe? É isso. isso que eu penso. A Graças a Deus, meu providência Deus. de Deus é o amor do Criador pelas suas criaturas, né? Isso aí. O amparo. Muito bom, Marisa. Olha, eu trouxe um resumo aqui para a gente fechar o nosso estudo, um resumo do que a gente acabou de estudar, e a gente pode também, conforme eu for fazendo a leitura, vocês também se animarem, podem ir comentando também. Então, vamos lá. A exposição do tema A Providência, conforme apresentado no capítulo segundo, Deus, Via Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, correlaciona-se profundamente com os princípios de justiça, bondade e a lei do progresso desenvolvidos nas demais obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o que a gente falou no início. O fato da Gênese ser a última obra de Kardec, e lembrando sempre o sentido de segundo o Espiritismo nessas três últimas obras,
Por quê? Porque todo o desenvolvimento para que a gente alcance o raciocínio que Kardec traz no desenvolvimento desses temas estão expostos nessas obras. A definição e a natureza da providência em A Gênese. Allan Kardec define a providência como a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo rege, incluindo as coisas mais insignificantes. Nisto consiste a ação providencial. A doutrina espírita aborda o ceticismo que questiona como um Deus tão grande poderia se imiscuir em detalhes. Para tornar essa ação compreensível, o espírito utiliza a comparação de um fluido sutil que penetra todos os corpos. Nesse fluido, cada átomo, por assim dizer, possui o pensamento e os atributos essenciais da divindade. Visto que esse fluido está em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previsão e à sua solicitude. O pensamento humano está em contato incessante com o pensamento divino, o que justifica a afirmação de que Deus vê até os mais recônditos recantos do nosso coração. Conforme a expressão de Cristo, estamos nele, como ele está em nós. Essa ação de Deus é permanente e inteligente. Se Deus cessasse de agir, por um só instante, o universo seria como um relógio sem um pêndulo regulador. O conhecimento do princípio espiritual e da grande lei da unidade, que rege a criação, fornece a chave para esse mistério, revelando a sabedoria providencial e a harmonia, mesmo onde se percebam anomalias. Esse aqui praticamente é um resumo do que a gente leu na Gênesis. Providência e os atributos divinos. Aqui a gente falou, né, sobre como é o Deus que a doutrina espírita traz. Quais são os atributos de Deus e o que isso implica para o nosso entendimento. A visão espírita da providência está intrinsecamente ligada à ideia de um Deus soberanamente justo e bom, conforme estabelecido nos atributos da divindade, desde o livro dos Espíritos até o céu e o inferno. Imutabilidade e justiça. Deus é eterno, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Se as leis que regem o universo não tivessem estabilidade, Deus seria mutável. A grandeza e o poder de Deus são comprovados pela imutabilidade de suas leis, e não pela derrogação delas, como sugerem as explicações vulgares dos milagres. A ausência da arbitrariedade. A providência atua sem arbítrio, pois isso é inconciliável com a sabedoria divina. A lei de justiça e a lei de progresso são gerais, aplicando-se a todos os seres. A justiça de Deus resplandece na igualdade absoluta, que preside a criação de todos os espíritos, que têm o mesmo ponto de partida e o mesmo objetivo, que é a perfeição. Então, aqui, a ausência de arbitrariedade, né? Então, as suas criaturas, né? Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, todos tiveram uma partida, e todos terão uma chegada, um final. Então, não existe, né, nenhuma desigualdade perante Deus. O erro da parcialidade. Qualquer doutrina que supõe que Deus dota almas com privilégio ou cria seres de diferentes categorias, como se fossem criações múltiplas e estagnadas, o tornaria parcial. Ou seja, não existe um ser, né, privilegiado, um anjo, né, não existe. A providência, ao contrário, assegura que todos são filhos de suas próprias obras e gravitam para a perfeição. Isso daqui é importante porque a gente já escutou muitas pessoas falando: ah, mas por que que uns nascem e são tão felizes e outros são tão desgraçados? Né? Essa resposta
E a justiça de Deus se dá exatamente com a compreensão da encarnação, da reencarnação, que a providência, quando ele coloca aqui, ao contrário, assegura que todos são filhos de suas próprias obras e gravitam para a perfeição. Então, tudo que nós sofremos não é um castigo, né? É uma consequência dos nossos atos. E nós temos o livre-arbítrio para repassar e pensar sobre o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, e temos sempre a oportunidade de ir nos melhorando a cada encarnação. A providência, Mário, pois não. desculpa interromper você, mas assim, e olha só, apenas como referência, fica tão claro o entendimento, né, disso no Livro dos Espíritos, das questões 808 a 813, se eu não estiver enganada, que é o capítulo da desigualdade das riquezas, e em que, mais uma vez, né, os espíritos nos explicam, porque quando nós, como na nossa ignorância, entre aspas, né, muitas vezes perguntamos, mas por quê? Por que que todo mundo não está bem? Por que que todo mundo não poderia ser todo mundo rico ou todo mundo ter condições? E aí, então, vem toda uma explicação dentro, mais uma vez, né, das nossas escolhas, da lei do progresso, e isso vai dando muita sustentação para nós argumentarmos, principalmente para as pessoas que são iniciantes na doutrina espírita e que às vezes chegam, né? E o discurso das pessoas é assim: ah, mas você que é espírita, me explica. Por que, que tem tanto pobre no mundo, tanta miséria, tanto isso, tanto aquilo? Então Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Então eu só queria marcar que lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, né, da lei do progresso, da questão 808, se eu não estiver enganado, até 813 por aí, essas questões são bem relativas à desigualdade das riquezas e que fica cada vez mais claro a providência divina nesse sentido, que a lei de progresso é para todos. E é muito interessante porque Kardec, eu não sei se é Kardec ou se são os espíritos. Eles fazem uma colocação assim, que a justiça divina ela é tão absolutamente distributiva e equitativa que a riqueza ela vem ora uma vez para um, ora para outro, ou seja, quem não foi rico ainda ou será, quem já foi vai experimentar a pobreza. É muito muito rica essa explicação nessas questões, apenas como referência. Muito boa a tua colocação, porque o objetivo de estar apresentando um resumo dessa temática aqui é justamente para que a gente possa refletir no que Kardec já nos ensinou lá atrás. Porque o que a gente vê, muitas vezes, as pessoas fazendo o estudo dessas obras separadamente e sem uma metodologia de estudo. Então, tudo isso que você colocou aqui para a gente, né, onde que está tudo isso? Está no Livro dos Espíritos. Né? E qual é a base da doutrina espírita? A base, né, é justamente os dois principais livros, Livro dos Espíritos e a continuação, que seria a continuação, não, a parte teórica e que também vai, teórica não, prática, né? E que vai explicar muito dos fenômenos, que é o livro dos médiuns. Então, quando a gente chega aqui e lê essa temática, se a gente não tem essas chaves, muita coisa a gente perde, né? A gente deduz que o tema é muito rico, que é muito bonito, mas às vezes a gente sai sem. É como se a gente estivesse assistindo um filme preto e branco, Uhum. sem esse conhecimento prévio, né? Mas muito bom a tua lembrança, né, do Livro dos Espíritos, que está tudo embutido aqui, né?
E o Evangelho também. A providência, a reencarnação e a explicação da injustiça. Um dos maiores desafios filosóficos resolvidos pela providência, na ótica espírita, é a aparente injustiça das aflições e desigualdades humanas, que a Marisa acabou de nos lembrar, né, lá no Livro dos Espíritos. Então, a chave da reencarnação. A pluralidade das existências, reencarnação, é a lei mais importante revelada pelo Espiritismo, pois demonstra sua necessidade para o progresso. É a única que resolve os problemas da desigualdade de aptidões e da sorte dos que morrem prematuramente. Sem a reencarnação, tudo seria inexplicável e contrário à justiça de Deus. Prova e expiação. A providência não impõe as tribulações como um castigo caprichoso. As vicissitudes da vida são a consequência das imperfeições do espírito, que preexiste ao corpo e se purifica por meio de existências sucessivas. Na reencarnação, cada existência oferece os meios para o espírito redimir-se pela reparação e progredir. Livre-arbítrio e escolha das provas. O espírito escolhe a classe de provas que deseja sofrer, o que constitui seu livre-arbítrio. Assim, as situações penosas da vida, que parecem fruto de fatalidade, muitas vezes foram escolhidas voluntariamente pelo espírito como provas para seu adiantamento. Quem confia na providência e se mantém no caminho reto é amparado pelos bons espíritos. Progressão social e individual. A providência conduz o progresso social por meio da reencarnação. As almas mais adiantadas, que chegam em épocas civilizadas, trazem consigo os conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. O progresso moral da humanidade é lento, mas inevitável, por estar na natureza e é ativado pela ação de Deus. Então, o indivíduo, quando ele reencarna, ele também colabora para esse progresso social. E a gente vê essas contribuições na literatura, na arte, na música, na política, na ciência, em todos os campos sociais, como indivíduo e como sociedade, né? Os espíritos como instrumentos da providência. A gente fala, né? Deus age diretamente, Deus está ao lado do espírito. A ação da providência é executada pelos espíritos, que são seus ministros ou agentes, ministros da vontade divina. Os espíritos que povoam o espaço são encarregados de cuidar dos detalhes da criação, conforme seu grau de adiantamento. Eles inspiram os homens e os incitam a agir em determinado sentido, tanto nas grandes decisões quanto nas circunstâncias da vida privada. Toda a base para esse raciocínio é no livro dos espíritos, escala, espírito, ocupações dos espíritos. Nós temos lá no livro dos espíritos, né? As missões dos espíritos, que a gente vai ver aqui, né? Múltiplas missões. As missões mais importantes são confiadas àqueles que Deus julga capazes. Há ocupações para todas as capacidades no vasto conjunto da providência, desde o comando de turbilhões planetários até a proteção de famílias e indivíduos. Ou seja, a diversidade dessas missões são inúmeras. As atividades que esses espíritos se ocupam, daí a extensão da providência de Deus através desses espíritos, né? Como aquele espírito que falou, né? O teu filho saiu debaixo lá da árvore, né? O Cristo e os enviados. Deus envia de tempos em tempos mensageiros especiais aos homens, para lhes recordar seus deveres e reconduzi-los ao caminho do bem. Cristo é citado como o maior desses enviados, mas espíritos superiores também encarnam para missões específicas, sempre de acordo com os desígnios do Criador. E, finalmente, né, para a gente fechar aqui o nosso resumo, vamos para o quinto e último item: a previsão providencial
e o conhecimento do futuro. A providência, sendo onisciente, abrange o infinito. Para Deus, o começo e o fim dos mundos são o presente. Isso está escrito no frontispício da Gênese, né? Para Deus, né, o futuro, né, o passado e o futuro são o presente. O culto do presente. O futuro é oculto ao homem, em princípio, porque se ele o conhecesse, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Deus não quis que o homem soubesse o futuro para que ele pudesse cooperar na realização das coisas. Por quê? Porque às vezes a gente pergunta, poxa, mas se Deus sabe tudo, por que que a gente também não sabe tudo? Então, aqui a explicação é mais moral, né? A gente, muitas vezes, se a gente já sabe o que vai acontecer, ou a gente não quer passar por aquilo, ou se a gente já sabe que vai dar certo, a gente não se esforça, né? Então, é uma providência, né, de Deus. Revelações úteis. Deus permite que se levante a ponta do véu do futuro somente em casos raros e excepcionais, sempre com um fim útil, e nunca para satisfazer a curiosidade vã. Aliás, está cheio de gente, né, prevendo o futuro, colocando datas, data limite para isso, para aquilo. Deus permite que se levante a ponta do véu somente em casos raros e excepcionais. E sempre com um fim útil, e não com futilidade. Guia providencial. Embora o homem não conheça o seu destino, a providência lhe dá um guia, o espírito protetor. A incerteza quanto ao fim da vida nos impulsiona a trabalhar até o último momento. Em suma, a exposição da providência em A Gênese complementa a codificação, demonstrando que a solicitude de Deus se manifesta na universalidade, imutabilidade e justiça de suas leis, sendo a reencarnação o principal mecanismo pela qual essa providência assegura o progresso e a felicidade de todas as suas criaturas, sem exceção ou privilégio. Sem exceção, porque as leis de Deus não podem ser derrogadas. Sem privilégios, porque Deus cria todos simples e ignorantes e todos vão evoluir de acordo com o seu próprio livre-arbítrio, né? Os seus esforços. Então, vamos agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo a presença de vocês, agradecendo esse estudo que foi muito bom, as reflexões que nós fizemos, e que nós possamos, então, retomá-lo no próximo estudo, e dessa vez encerrando o capítulo com a temática A Visão de Deus. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.